con la charla. Me toca presentar ahora una arquitecta paulista, Marta Moreira. Forma parte de un staff, de una oficina, MMBB, que antaño, años atrás, compartía con un buen amigo que estuvo en Talca hace varios años atrás, Fernando de Melo, quizá alguno de ustedes lo recuerda. Marta ha colaborado con Méndez da Rocha y con otras oficinas paulistas. Tiene una gran obra, muy extensa. Hace clases en una escuela de la cual forma parte hace varios años, creo que fundaron juntos la escuela. Escola da Cidade, que es una escuela que ha sido también para nosotros una referencia. Tenemos la misma edad, ambas escuelas, muy similar. Ambas escuelas comparten una idea de lo experimental muy interesante en contextos radicalmente distintos, algo de lo que va a mostrar se va a manifestar en las cosas que se muestran, porque Sao Paulo en sí mismo es un territorio, ¿no? Una ciudad gigantesca, muy extensa, con una escuela de arquitectura metida en el centro de estos temas, de estos conflictos, etcétera. De alguna forma es como para nosotros ha significado como el anverso de las cosas que nosotros hacemos, mucho más vinculados con un territorio quizá más natural, ¿no? O malamente entendido como natural, pero al mismo tiempo siempre entendido como un territorio, ¿sí? Particularmente quizá en Sao Paulo, algo que a nosotros nos ha faltado entender con más claridad es el tema del agua, ¿no? Y del acuífero, de las cuencas, etc. Algo que nos sobra en este territorio y que obviamente va a ser parte de los conflictos que vienen en el futuro de manera muy, muy fuerte, ¿no? Cada vez más. Estamos hoy día asistiendo a un conflicto grave del agua, ¿no? De la propiedad del agua, de la forma en cómo se ocupa, de la manera en cómo la contaminamos sin hacer mucho por ella, etc. Estamos acostumbrados a que sea un recurso y a que nuestros recursos territoriales sean de alguna forma considerados medios infinitos, ¿no? Entonces los ocupamos de una manera, ¿no? Pero no convivimos con esos recursos. Entonces me parece a mí muy interesante el trabajo que ha desarrollado MMBB en particular desde esta mirada arquitectónica, ¿no? Mucho más disciplinar, y la relación que han logrado establecer también de esa mirada a través de la academia con la Escola da Cidade. Invito a todos a mirar la página de la oficina y el trabajo que se ha desarrollado en la escuela, que me parece de suyo interesante. Muchas gracias, Marta, no me extiendo más. Bienvenida. Bom, antes de mais nada, queria muito agradecer o convite de estar aqui. E a escola de Talca é linda. Para mim é um grande prazer poder estar aqui e um prazer ver o quão bonito é, porque já conhecia as experiências e tudo isso, pero é muito lindo estar aqui e presenciar tudo isso. Mi espanhol é um desastre. Então, me perdona se peço a falar em português no meio das frases, e quero que, se por acaso não compreendam, que parem e perguntem. Não há problema nenhum em interromper-me, nada disso. Bueno, os trabalhos que vou mostrar são 4 trabalhos que foram feitos no MMBB. Porém, nós temos esse costume em São Paulo e trocamos muito, nos misturamos muito, né? As oficinas, é uma prática comum a colaboração de uma oficina com outra, então vocês vão ver que alguns dos trabalhos foram feitos em colaboração, seja com o Paulo, seja até com equipes mais jovens, e isso acho que é uma característica bem interessante também dessa prática. O primeiro trabalho foi feito no âmbito de uma Bienal de Arquitetura, e é um ensaio falando sobre uma coisa que nos interessa muito, que é a questão da infraestrutura. São Paulo é uma cidade de 22 milhões de habitantes. Essa é uma imagem, é uma foto tirada de uma janela do Copan,
que fica bem no centro da cidade. Então, é uma cidade muito densa no centro e que, por outro lado, tem no eixo leste-oeste em torno de 80 quilômetros de extensão e no eixo norte-sul como 50 quilômetros. Então, é uma mancha urbana muito grande e muito marcada por infraestruturas muito pesadas. Essa imagem, a linha amarela, marca a linha férrea que percorre a cidade e que foi implantada na época da industrialização de São Paulo num projeto muito claro, porque se associava a água dos principais rios, as terras planas, e a ferrovia se instala aí para ter um terreno vasto, né, um plano vasto para a indústria com água, transporte de alta capacidade, e esse é o projeto. Do ponto de vista da lógica infraestrutural, faz sentido. Do ponto de vista da lógica de criar um espaço urbano, talvez seja bastante desastroso, né? Então, o que fizemos, essa proposta que fizemos para a Bienal de Arquitetura era um ensaio só, onde pegamos um desses carros de serviço da ferrovia e instalamos essas potentes luminárias que percorria essa linha, mostrando uma paisagem que nem sempre é vista, porque é uma paisagem que fica, em geral, escondida por muros e que se vê apenas de dentro do transporte, né, do meio de transporte. E, ao mesmo tempo, marcando esse percurso, que é um percurso longo pela cidade, que é, então, iluminando esses lugares. A ferrovia percorre a cidade de um modo bastante desastroso também, porque, em geral, ela vem entre muros e ela corta, muitas vezes, a comunicação entre bairros. Então, era uma intervenção assim que, na verdade, tinha como propósito isso, revelar um certo traçado, uma condição da ferrovia na cidade. E que eu quis trazer porque isso é um pouco conta esse interesse muito grande para a gente, que é essa questão das grandes infraestruturas. E também da forma como se encara esse tipo de ação. Porque muitas vezes a infraestrutura é pensada, como eu estava dizendo, da estrita necessidade, ao que ela vem servir. Então, por exemplo, vem servir a uma questão das inundações. Então, se investe uma grande quantidade de dinheiro, de plata, para resolver uma questão, e se perde a oportunidade de criar situações urbanas mais interessantes, mais vivas. Esse segundo projeto, ele está localizado numa das maiores favelas de São Paulo, que é Paraisópolis. É uma favela que tem aproximadamente 70 mil pessoas vivendo aí, e que tem partes muito diferentes, algumas porções já bastante consolidadas e outras muito, muito precárias. E a gente foi chamado pela prefeitura para tratar disso aqui, que é um córrego que corta, um pequeno rio, que corta a favela no meio. Isso é uma vista de São Paulo, com todos os seus rios e os seus canais. Grande parte deles estão canalizados, né? Era um território com relevo acentuado, coberto de água, como a gente está vendo esse sistema. Esse círculo vermelho, rojo, marca o lugar de Paraisópolis nessa configuração. E aqui se vê o córrego do Antonico, que corta a favela de Paraisópolis. Essa favela, a origem dela foi um traçado muito regular de uma urbanização que foi concebida num território completamente acidentado. A impressão que dá é que quem desenhou o traçado das ruas nem sequer se deteve sobre a topografia. E aí
esse lugar ficou desocupado e a favela foi pouco a pouco sendo formada. Aí se vê o córrego do Antonico, uma densidade muito grande, e essa é a situação do córrego. O que acontece é que nos temporadas de enchente, nas grandes chuvas de verão principalmente, a água carrega todas as casas que estão nessa situação que a gente vê aqui, sobre o córrego. Então, é uma situação que não pode ser mantida. Porém, há uma questão importante. A casa é uma necessidade tão básica que é muito difícil se dizer assim, não, essa área não é possível ser ocupada com casas, temos que desocupá-la, pura e simplesmente. Uma semana depois, as casas estão todas de volta, porque é uma necessidade muito básica e primária. Quando a gente vê uma imagem como essa, densamente ocupado, os únicos lugares que permanecem livres são as canchas, porque é um valor tão reconhecido como algo desejável que a população cuida para que não seja novamente ocupada. Então, isso se vê muito claramente nessas imagens. Ou, por exemplo, aqui. Então, mesmo na topografia, imagine o que significa um plano tão plano quanto possível para que se possa fazer uma cancha. Então, realmente, é algo que a população cuida muitíssimo. Então, a primeira questão para nós outros era como criar uma identidade tal para essa nova urbanização do Rio, que a população reconhecesse como um grande valor e que, portanto, ia ser mantido através disso. Então, a primeira questão estava ligada à questão da acessibilidade e do transporte. É uma topografia, como eu disse, muito acidentada, não é possível o carro, né, felizmente. Porém, de que maneira conectar, porque tudo que se pode desejar a uma ocupação dessas é que se torne uma parte integrante da cidade. Mesmo com essa situação topográfica muito acidentada e difícil. A primeira conversa foi com os órgãos de preservação do rio, porque há uma lei que diz que devemos deixar uma faixa não edificável de 30 metros. Porém, lá é tão já densamente construído que negociamos que essa faixa pudesse ser variável, de 15 a 10 metros, para que não se tivesse muita remoção. As remoções, e aqui entra um fator que é muito diferente dos outros projetos que nós tivemos envolvidos, porque quando se fala em remoção de uma casa, como elas estão todas tão unidas às outras, quando se remove uma, talvez 3 venham abaixo. Então, era um terreno que nunca sabíamos ao certo, que tinha que ser constantemente reavaliado. Então, as remoções mínimas possíveis. No cruzamento do principal eixo comercial de Paraisópolis, propunhamos uma remoção um pouco maior para que se criar uma praça. A segunda estratégia, então, era a que tinha mencionado de criar um valor inquestionável, que seria uma conexão eficiente com bom meio de transporte, que é o transporte de alta capacidade da cidade. Então, aqui a gente vê Paraisópolis, que é essa mancha nessa topografia, todas as linhas de transporte público de alta capacidade e a possibilidade de conectar a linha do Antonico, que, por sua vez, é um plano, porque é o plano Vale do Rio, a esses meios de transporte. Então, 800 metros, 10 minutos de caminhada, se chega ao meio de transporte. Ou, através da ciclovia, 12 minutos em bicicleta, também se chega ao meio de transporte de alta capacidade e se interliga com o sistema de ciclovia da cidade.
Então, essa era a proposta de uma nova ciclovia que se interligasse ao sistema de ciclovias da cidade. A estratégia 2 era tornar também, de uma forma simbólica, esse lugar um lugar atraente. Isso é uma imagem que foi tirada, uma foto que foi tirada em Paraisópolis. A água, a gente sabe que é muito atraente, né? As pessoas gostam, é um país quente, é um lugar quente. Essa é a forma como, em geral, se trata um canal como esse. Se cria um grande canal, muito profundo, para que, quando venham as fortes chuvas, ele consiga abarcar toda a quantidade de água. Vocês estão me compreendendo? Ou tá perfeito? Pero é um canal tão profundo que é necessário que se faça uma proteção que acaba criando esse tipo de situação e afasta completamente as pessoas da água. Esse era o projeto para o Antonico quando a gente começou esse trabalho. Então, o projeto era se criar um canal tão profundo, de novo, que pudesse abarcar as grandes chuvas. E aí, para nós, isso era um mau partido. E aí começamos a buscar como fazer, de que forma construir, então, esse canal para que a gente pudesse desfrutar da água de uma forma desejável e segura. E aí a proposta é criar um canal superficial vinculado a um segundo canal que teria condição de abarcar a água das grandes chuvas, que, por sua vez, passam a ser indesejáveis e perigosas. Isso é uma mancha de Paraisópolis, o negro é ocupação. Paraisópolis está colocada no Morumbi, que é um bairro de classe muito alta, com grandes casas, portanto, pouco densamente ocupado. A gente vê aqui a nascente do Antonico. Então, até chegar em Paraisópolis, a contribuição é muito pequena. Havia um projeto, esse projeto estava vinculado a um projeto de saneamento e limpeza do rio também. O canal superior e o canal inferior, que funciona como um extravasador. Como numa banheira. Numa banheira tem o ladrão. Rebalse, que funciona como um sistema de rebalse. A contribuição, a vazão de base, que são aquelas chuvas cotidianas e a água que está sempre presente. As chuvas a cada 10 anos que podem acontecer. O sistema que já começa a se encher com a vazão, com as chuvas de 10 anos, que são mais fortes. E depois, o sistema tem que também estar pensado para chuvas que acontecem a cada 100 anos. E essa era a lógica. Depois, a outra coisa também é que, como o canal era um problema, todas as casas viravam suas costas para o rio, porque era algo indesejável. Então, o que se imaginou é que a gente pudera, com as remoções, criar novas frentes para as casas existentes. Então, se dedicava a parte dessas áreas, primeiro delimitando de forma muito clara o caminho que era público, do que então se tornava parte das casas existentes, com a própria infraestrutura de iluminação ou de passagem de infraestrutura pública. E depois criava a possibilidade dessas casas criarem uma nova frente para o que agora passava a ser um lugar muito desejável, porque era a passagem das pessoas. Esse é um corte, então, do projeto. A ideia de que agora, com a passagem das pessoas, seria interessante o comércio, então a possibilidade de novas frentes também propiciava isso. E aqui, como funcionava, né? O córrego, a faixa não edificável, a parte das remoções, mínima possível, o canal inferior, o canal superior, com os limites agora novos, né, para o limite claro do que ficava como público,
a área de expansão e oportunidades, que era o que eu acabei de contar, e quando essas áreas eram inferiores a 15 metros quadrados, elas eram áreas que eram incorporadas às unidades existentes. Quando passavam a ser superiores a 15 metros, com profundidade média de lote mínima de 2,50, se criava uma outra possibilidade de uma construção de uma nova unidade. Ou unidades de habitação maiores, ou até um uso institucional e unidades de habitação coletiva. O conjunto. E a praça. Esse segundo projeto, então, ele não é esse, né? Esse é o edifício Copan do Niemeyer, no centro de São Paulo, mas é um projeto de um edifício de unidades de interesse social, são 252 unidades, mas eu gosto de começar com essa imagem do Copan, porque, na verdade, quando a gente discute a casa, no caso do interesse social, mas não só a casa em si, uma das coisas que acho que é fundamental é a gente discutir em que cidade que ela está inserida, né? Então, você pode fazer uma linda casa no arrabalde da cidade, no subúrbio, onde não há cidade, né? Então, essa discussão de qual é a cidade que você, baixando da sua casa, você encontra. Por isso, essa imagem do Copan, que está no centro de São Paulo, né? Uma maravilha. Essa é as costas do Copan. E também gosto muito dessa imagem, porque você vê numa grelha muito uniforme, que são as ventanas, você vê essa grande variação da vida das pessoas. Acho muito linda essa foto. E aí a gente chega no Jardim Edith. O Jardim Edith é uma favela muito antiga, era uma favela muito antiga nesse lugar. Quando a prefeitura começou esse projeto, essa favela já estava aí há 40 anos, numa história muito antiga de ocupar, serem removidos, ocuparem novamente. E o que acontece é que junto a um eixo dos mais caros da cidade de São Paulo. Só que esse terreno da favela é uma ZEIS, ou seja, para nós é uma lei onde é uma zona que você tem que construir unidades de interesse social. E fazia parte também de uma operação urbana, que é um conjunto de leis especiais para esse lugar, onde as pessoas podem comprar direito de construção, de construir em grandes torres. E esse direito, esse dinheiro que eles pagam por isso, tem que ser reinvestido no próprio lugar, como construção de infraestrutura. Só que quem decide o que é primordial ou não. Então, nesse momento, existia a favela e estava sendo inaugurada uma grande ponte estaiada, que virou um dos símbolos de São Paulo, uma coisa muito grandiosa e de mau gosto, na verdade, mas que tinha sido construída antes do que, na verdade, se reurbanizar esse tipo de ocupação que existia na região. E aí o que a gente pensou para esse lugar, então aqui a gente vê a favela, a Berrini, que é um desses eixos de grandes edifícios, e a tomada dessa ponte estaiada, que nem eu estava descrevendo. O que a gente propõe, então, é, primeiro, um adensamento através da verticalização. E existia também uma questão de como fazer com que essa população, então, pudesse fazer parte desse lugar da cidade de uma forma bastante integrada. E uma das questões parece bobagem, porque o uso misto não é nenhuma novidade, porém, no Brasil, é muito difícil haver essa combinação de uso misto quando se trata de habitação de interesse social.
Em geral, as secretarias governamentais são muito separadas, então se procura um terreno para a escola, um terreno para o hospital e um terreno para a casa. E dificilmente se consegue agregar um ao outro. Então, a primeira proposta foi que toda a parte do primeiro piso fosse pública, fosse destinada a equipamentos. Então, existe um restaurante escola, uma unidade básica de saúde e uma creche. Essa a paisagem, digamos assim. Isso tudo são edifícios de mercado, de categorias muito altas, e o conjunto integrado a isso. Então, o piso térreo, como eu estava dizendo, todo ocupado por equipamentos. Ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente garante ou devolve ao poder público a manutenção desse lugar da cidade. Então, existem jardins entre os equipamentos que, no entanto, são de responsabilidade dos próprios equipamentos públicos de manter. Muitas vezes essas áreas acabam sendo áreas difíceis, porque são onerosas para serem mantidas e para uma população que não tem condição de bancar, né, essa manutenção. Então, também é uma estratégia de devolver ao poder público essa responsabilidade. Outra coisa é que as construções são o limite entre o que é público e o que é privado. Então, as áreas que, por lei, deveriam estar atrás das rejas, na verdade, são incorporadas para melhorar o passeio público. E a construção passa a ser o limite do que é público e o que é privado. Uma seção. Depois, a construção desse lugar, que é a cobertura de um dos equipamentos, como, então, a área coletiva das habitações, uma vez que o primeiro piso está ocupado pelos equipamentos, que é essa imagem. Aqui se vê a ponte estaiada, que é esse nível desse lugar coletivo. O andar tipo das habitações, com duas tipologias, uma torre e outra lâmina, a lâmina mais baixa, de 5 pavimentos, e a torre de 17 pavimentos. Acá, então, são 4 unidades, e elas dão para um passilho um pouco alargado, porque funciona como um certo jardim para essas 4 unidades. É muito comum a gente ver que as festas de cumpleanos se estendem para fora e acabam acontecendo nesse espaço. Hoje já está muito mais ocupado, então aí há plantas, há bicicletas, conjunto. A lâmina também são unidades 2 a 2 ligadas à escada. A escada vai, as escaleiras vão atendendo a cada 2 unidades por pavimento. Então, com isso, não há a circulação linear, portanto, há dupla orientação, circulação cruzada, aire. As pessoas são muito caprichosas. Mira, que pintaram tudo isso da mesma cor, com muito capricho. São três edifícios mais altos e 2 edifícios mais lineares. Um dia eu cheguei à obra e o engenheiro responsável me disse assim: Mira, estão estragando com nossos edifícios. E eu disse: nossos edifícios? Como assim? E ele disse: Mira, estão pondo roupas. E está tudo uma bagunça. E para mim é muito lindo, porque as pessoas vão ocupando, incluso a outra coisa, como a imagem de Copan, havia muito baixo pressuposto
Então, tínhamos que escolher. Ou hacíamos las venezianas, persianas, ou hacíamos ventanas maiores. Era uma escolha. Então, optamos por fazer ventanas maiores e que as pessoas coloquem cortinas e assim, como em Copan. Havia também uma parte muito... bom, aqui se vê o que estava dizendo que lá o limite, a entrada dos edifícios e o limite é a própria construção. Então, isso que fazia parte do prédio passa a ser um alargamento do passeio e uma praça aí. E, ao mesmo tempo, com a sobreposição de usos, a importância de ter endereços muito claros para cada um desses edifícios ou para cada um dos equipamentos. Los jardines entre equipamentos, isso ainda não estava ocupado, mas era o restaurante escola, é o restaurante escola. Os endereços muito claros, então esse era um endereço de dos edifícios Lâmina. E La Creche. E isso é já com os edifícios já ocupados, e isso foi em 2014, uma das manifestações políticas em São Paulo, que começou, que era Catraca Livre, e essa foto noturna com a manifestação. E agora, por último, o Sesc 24 de Maio, que é um projeto que hicimos em colaboração com Paulo Mendes da Rocha, e foi um processo muito longo entre projeto e obra, porque foi muito complexo, de muitos pontos de vista, que depois vou contando. Pero Sesc é uma organização que talvez todos conheçam, por causa de Sesc Pompeia, de Lina Bobardi, e é uma organização privada, patronal, pero que trabalha com dinheiro público e presta um serviço que é muito maravilhoso, porque foi criado para atender apenas ao comércio, numa cidade como São Paulo, que já é muita gente, pero presta um serviço que é para toda a população em geral, vinculando esportes e arte e produção cultural, o que é bastante interessante. Essa imagem, para pensar, falar sobre Sesc 24 de Maio, isso é uma grande infraestrutura elevada que corta o centro de São Paulo, e durante os finais de semana isso se torna um parque, porque fecham aos carros, e isso foi um dia que organizaram na piscina, com essa manta e com água, e ocuparam essa parte desse viário com esse uso, que são apropriações que acontecem com muita frequência em São Paulo, ou cada vez mais, e que são muito interessantes. E a gente está falando desse lugar agora da cidade. É o Centro Histórico de São Paulo, isso é a Praça da República, Edifício Copan, Edifício Itália. E isso é um croquis do Paulo, que isso há muitos anos atrás, e não era com a intenção de se construí-lo, pero era uma reflexão sobre o que significa o lazer e viver na cidade. Então, isso é uma proposta para uma piscina pública que seria implantada no meio da Praça da República, uma praça republicana no centro de São Paulo. Então, como ideia, é muito lindo, porque isso tem 100 por 100 metros, e seria uma piscina pública com uma parte a barro destinada a festas e feiras. E aí, quando ele foi chamado para fazer o Sesc 24 de Maio, a primeira coisa foi pensar em como inserir uma piscina, que faz parte do programa do Sesc, em pleno centro de São Paulo. Então, a gente estava falando aqui da Praça da República,
Esse é o Teatro Municipal, é uma região da cidade, é uma região muito importante historicamente falando. E aqui está o Sesc 24 de Maio. E aí, a primeira questão era como transformar, porque isso é a reforma de um edifício existente que antes era um edifício de uma loja, uma tenda de departamentos que estava fechado há muitos anos nesse lugar. E era um edifício que tinha colunas a cada 4 metros e altura, piso-teto, de 3,5 metros. Então, se transformar um edifício assim, num uso como o do Sesc, com atividades esportivas e culturais, não era uma tarefa muito fácil. Ao mesmo tempo, poder imaginar a transformação da cidade através de novos usos de um patrimônio que está aí construído é muito interessante e instigante. É claro que foi considerado a possibilidade de demolir e fazer novamente, e talvez até um questionamento, será que seria mais barato ou não? Pero como atitude frente a esse patrimônio aí construído e essa transformação, acho que havia muito interesse em transformar o que estava ali existente. Aqui nessa imagem a gente também vê uma coisa que é interessante de comentar nessa região de La Ciudad, é que muitos edifícios estão vazios em pleno centro da cidade e estão ocupados por um movimento muito organizado de moradia, por acesso à moradia, e que são ocupações muito organizadas. Não são legais do ponto estrito da palavra, mas são completamente legítimas do ponto de vista da cidade e da questão da moradia e como ocupar esses edifícios que estão desocupados. Então, é um movimento muito interessante. E que, particularmente, acho que vale a pena comentar, é principalmente dirigido por mulheres. Isso é uma questão bastante curiosa. Bom, esse é o edifício existente, antiga é o edifício da Mesbla, e que tinha também essa questão, é um edifício na forma de U, em torno de um espaço central desocupado, que era esse vazio que, através disso é que que pudemos antever a possibilidade da construção desse novo Sesc. O que está aqui em marrom é a parte que foi demolida, a estrutura existente está em cinza, em gris, e a estrutura nova em negro. Então, nesse vazio é que sobe a estrutura dessas 4 grandes colunas que vão segurar esse novo volume com a piscina na cobertura, completamente novo e que jamais poderia se apoiar no edifício existente. Então, a graça é imaginar uma piscina que está na cobertura do centro de São Paulo, pero agora uma piscina popular, porque é uma situação que se encontra muito em apartamentos de grande preço, grande valor, que são as coberturas com piscinas chicas e que se pagam na fortuna para viver nessa condição. Então, o encanto era imaginar uma piscina completamente popular nessa condição ao sol, em pleno centro de São Paulo. E aí, essa mesma estrutura segura, de tanto em tanto, essas lajes que vão completando ou não os pavimentos. E assim temos ou doble altura ou altura simples com pavimento pleno. Essa é a construção. Esse era o último nível do edifício existente. A construção da piscina. E agora a estrutura metálica que complementa o volume da piscina com o solário. Lá atrás se vê o edifício Itália e o edifício Copan. E depois, como distribuir de forma vertical esse programa. Então, o térreo, o primeiro piso,
como um lugar de passagem livre e pública, o acesso ao teatro ligado diretamente à rua, administração, que são as pessoas que trabalham para que tudo isso possa funcionar, logo ali e muito visível, restaurante, convivência como um terraço a um certo nível, sem ventanas, e depois a complementação dos grupos, dos blocos de programa, biblioteca, exposições, oficinas, odontologia, que é um serviço que o SESC também presta, esportes, dança, depois o Jardim da Piscina, que complementa o programa da piscina com café. A outra coisa fundamental é um sistema de circulação vertical que seja próprio de um programa tão festivo quanto esse. Então, há um sistema de rampas que percorre o edifício todo como a continuação do passeio da rua, como a continuação da circulação pública, como se estiver ainda circulando pela cidade e encontrando os diversos endereços. Essa é uma imagem do nível do primeiro piso, então, na praça interna, mas que é de passagem livre. Tudo que está marcado em negro acá são as passagens pelas galerias que existem no centro de São Paulo, que é um pouco parecido com o centro de Santiago também nesse sentido. Essa ventana na esquina, no encontro das duas calles. A planta do primeiro piso, então, com essa praça interna, o acesso direto ao teatro, elevadores e escadas que cumprem a circulação mais formal do edifício e a tomada do sistema de circulação em rampas. O térreo, né, o primeiro piso tem doble altura. Um piso a barro, então, com ligação direta à La Caille, o café e o foyer do teatro. O nível do palco e plateia do teatro. Esse teatro tem uma conformação também que é particular, porque a cota de ingresso que se ingressa ao teatro, a cota mais alta, circunda toda a plateia e palco. De forma que quando há um show que é dançante, a música é muito boa, as pessoas vão para esses lugares para poderem dançar e é divertido. A administração, no primeiro piso. O SESC promove muitos desses encontros que são super abertos e populares. O restaurante, que fica no segundo piso, tem uma relação muito interessante com os edifícios, porque como todos os edifícios estão no limite dos terrenos, ou no limite dos prédios, estão muito cerca uns dos outros, e é muito lindo a concordância de cota que há entre esses edifícios. A convivência, que é essa varanda que se queda numa certa cota e que não há ventanas, é como uma grande varanda, como terraça, é uma grande terraça, e que é parte do programa do SESC, porque é um lugar onde as pessoas não há uma programação mais estipulada, as pessoas fazem mais livremente o que querem, é como uma praça de verdade. A biblioteca, depois, com todas as interferências das colunas a cada 4 metros, como mencionei, uma forma de lidar com elas é vincular o mobiliário a esses elementos. Então, isso deixa de ser uma coluna para virar uma mesa. Isso foi uma estratégia que fomos adotando assim. As exposições, e isso foi uma decisão também que, durante a obra, toda a instalação
era aparente, pero havia aqui esses shafts verticais de instalações que eram todos encerrados com puertas e tudo isso. Durante a obra, fomos cada vez mais tirando o que não era estritamente necessário, e acho que isso foi uma feliz decisão, tanto por uma questão de pressuposto, mas também porque começamos a considerar que isso fazia parte, que era interessante que assim fosse. Esse é um lugar onde vai sendo generado esses jardins, essas varandas, às vezes com altura tripla ou altura doble, porque o edifício às vezes chega até o limite do lote e às vezes não, generando esse tipo de situações de terraços e vazios. As oficinas de arte, o vazio central é o pé direito duplo das exposições que estão no andar de abaixo. Os consultórios dentários, que são uma loucura, porque são 16 consultórios dentários aí, que é um programa encerrado em si. E uma coisa que não mencionei é que há um edifício ao lado, que é era um pequeno prédio que estava à venda na época que começamos o projeto, e Paulo disse a SESC: mira, tem que comprar esse terreno ao lado, esse prédio ao lado, porque é como, e ele fez essa imagem, que é como um navio, é o edifício principal, e esse pequeno terreno, esse pequeno edifício ao lado, será como barco de serviço que vem até o navio para manutenção e tudo isso. SESC comprou, então temos um vizinho de nós mesmos, que são todos os banhos, os bodegas e toda a parte de máquinas e serviços do edifício principal. Os esportes, que têm também essa doble altura no centro. Os vestiários, que estão entre os esportes e a dança, que é o pavimento de cima, que é esse. A chegada no 10º pavimento, que é o da dança. E depois o jardim, que chamamos de jardim da piscina. Como disse, é uma complementação do pavimento da piscina. É o último pavimento do edifício existente. E aqui tem uma história interessante a contar, porque quando imaginamos esse espelho d'água, lo imaginamos como uma forma de apartar as pessoas do limite do edifício. De uma forma muito infeliz. Porque as pessoas, desde o primeiro dia da inauguração, entraram na água e o SESC disse: ok, se querem usá-la assim, que usemos-las. De uma forma muito, muito feliz, se apropriaram desse lugar e eu tenho que parar de contar que não tínhamos pensado nisso. Mas é justamente o contrário, e é lindo que aconteça assim, não? Então, é uma parte de água intensamente usada, com café. E essa é a parte nova, já o volume novo, com os vestiários da piscina. A tomada de rampa para chegar à piscina. E a piscina. É uma piscina para 400 pessoas, no máximo, por uma questão de segurança. E aí, só para terminar, nos coube desenhar a parte de mobiliário também dessa unidade do SESC. A mim me gusta muitíssimo essa foto, lá saquei durante a obra, porque as pessoas vão buscando essas situações de conforto. E quando se pensa no mobiliário, me gusta muito, porque é tão
Então, mira, os calcetines são de cores diferentes, os sapatitos aqui. Me gusta. É muito doméstico, não sei, é muito nós outros. E aí essa foto eu saquei de uma exposição mexicana em uma das bienales, que era muito linda porque se tratava justamente desse tipo de objetos que são fabricados em la obra para resolver questões. Então, é muito lindo porque se utilizam do material que está disponível, então, o ferro de obra, e são desenhados estritamente para resolver um problema naquele momento. Então, aí tem uma pá de mexer concreto. Essa foto é um fio de prumo, tirado na obra do Sesc também. E esse instrumento também foi tirado na obra, né, durante a obra do Sesc 24 de Maio, e eles usavam essa peça em diversas alturas para resolver questões de instalação, de suporte para a instalação. E é muito lindo porque é um tripé, todo mundo sabe que 3 pontos definem um plano, então essa forma mais estável para um terreno de obra que é completamente irregular, e aí com esse suporte com diversas alturas para resolver o suporte das instalações. E quando empezamos a pensar como construir esse mobiliário, pensamos em usar essa mão de obra, que é a mão de obra da construção civil. Então, o aço como o material básico para isso, o ferro de obra, a mão de obra que é a da construção civil. Havia uma questão do Sesc muito importante ligada à manutenção, porque, por exemplo, esse edifício recebe, em média, 10 mil pessoas por dia, é uma quantidade muito, muito grande, e é muito lindo também, porque é uma parte da cidade onde é muito diversa, as pessoas que frequentam esse lugar da cidade. Aí começamos com o desenho primeiro de uma mesa, que se utiliza dessa mesma peça, o tripé, feito de ferro de obra, do mesmo jeito, só que com outro tipo de pega para o plano. É uma mesa triangular, que se pode articular. Ops. E aí hicimos o protótipo. O primeiro protótipo que hicimos, a mesa parecia... Ela se assia assim, a mesa inteira tremia. Então, tivemos que corrigir muito o desenho para que se lograr fazer uma mesa estável, ou aceitavelmente estável, porque o aço tem essa elasticidade para o bem e para o mal. Aí, a outra peça é a cadeira, também em aço. Os desenhos técnicos, o protótipo, tinha que ser uma cadeira empilhável, com e sem braço. As colores começaram a surgir, o aço tem uma gama muito grande de possibilidades, infinita, né? As cintas de colores. Depois começamos a pensar como fazer a situação de um sofá, que parece que é uma peça extremamente doméstica, mas para um uso mais coletivo e público e intenso como esse. Então, a articulação dessas peças de assento a 2 barras. Então, os pés, né, com essas 2 barras colocadas nessa mesma altura, um contraventamento central. A articulação dessas peças de assento, a possibilidade, incluso, é uma família, então a possibilidade, incluso, de se tirar um assento para manutenção, sem ter que comprometer o móvel inteiro, porque se monta e se desmonta, ao mesmo tempo se pode tirar uma peça de assento e acrescentar essa mesa de apoio. É uma família que vai funcionando assim.
E a possibilidade de fazer o que chamamos de namoradeira, que é essa inversão dos assentos, que é uma situação muito simpática. Outro pé cria, com a mesma peça, a possibilidade de uma cadeira isolada. Ela é confortável, porque o aço tem essa elasticidade. Quando coloca numa outra inclinação, passa a ser essa mesma peça com outro pé, e aí passa a ser essa cadeira mais baixa. E o banco, que se utiliza do mesmo tipo de pé do sofá. Um banquinho que é uma versão que conhecemos de desenho, pero com essa mesma técnica. Graças. Muchas gracias. Maravillosa presentación. Felicitaciones. Bueno, ofrezco la palabra si hay comentarios, dudas, no solamente a Marta, sino que a todos nuestros invitados, como para ver si conversamos un poco, más allá de la presentación puntual. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios, insisto, sobre esta o sobre otros temas que se han tratado durante el día. A ver quién se anima. Alguém acá está em título? Está sendo o projeto de título? Alguien aquí está haciendo el título. E o que está sendo feito? Y también recoger como como los distintos lenguajes cotidianos que tiene este barrio, como para que queden como material de investigación, de arquitectura también. Sí. Tem uma oportunidade muito grande, não, em projetos de título, de pôr em prática toda essa questão de como gestionar uma série de aspectos que vão muito para além de solamente o projeto. E é muito linda essa experiência. Sí, en eso estoy. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, aprovecho que tengo una pregunta, pero para el grupo de Bulla. Si existe o se puede acceder al manual que presentaron de estrategias para intervenir espacios públicos, si hay algún medio donde se pueda descargar o algo. Bueno, Germán nos hacía la misma pregunta cuando terminamos la conversación. Mostramos muy poquito del manual, la verdad que era como para hacer una charla en sí. Y la verdad que ahora estamos en proceso, es la primera pieza editorial que estamos haciendo con Monobloc juntos, de alguna forma. Y estamos en proceso de editarlo. O sea, lo entregamos como una encomienda, se entregó, se cerró. El proyecto está en curso en Mendoza, el de la plaza pública, pero estimamos que el año que viene va a estar. Tenemos ganas de hacer una tirada de impresión al costo, pero que nos permita hacer una segunda luego, a bajo costo, y probablemente esté disponible en PDF gratuito para el acceso. Así que vamos a estar avisándoles. Ya, muchas gracias. Sí, sí, tiene que ver. Claro, hay una conexión. Es que lo asociábamos. Creo que cuando vimos y recorrimos un poco los proyectos que estuvimos recorriendo de título, obras que han hecho ustedes, creo que se emparenta mucho con algunas de esas cuestiones que vemos en el manual. Como de también entender como el salir un poco de lo objetual y entender en qué sitio estás parado, qué cosas suceden,
y cómo esa misma pieza puede funcionar de distinta manera en distintos paisajes, no sé, en distintos territorios. Y creo que puede haber como muchos casos que, aunque sea que les puede servir como para mirar alrededor o entender dónde uno está y qué sucede. Es que se está grabando. Bueno, no es una pregunta en verdad, no creo que me alcance para formular una pregunta, pero no sé, me llamó la atención en la segunda exposición una palabra que mencionó como esto de lo vivido, cuando estaba presentando este proyecto de intervención del río, ¿no es cierto?, que cruzaba una favela, como esta intención de la vida. Y quizás tratando de vincular las dos presentaciones, algo que encuentro muy interesante es como la forma en que se resuelven estos espacios de reproducción de vida, o sea que eso tiene una cierta relevancia. Espacios que son altamente sensibles a su entorno, a su geografía, ¿no es cierto? No solo física, digamos. Entonces, repito, no es una pregunta, quizás si es que nos pueden comentar un poco más cómo se maneja eso, digamos. Cómo se piensa un espacio de reproducción de vida, digamos, lo que pasa en el SEC, algo que se concibe como, bueno, vamos a separar a las personas de la barrera y finalmente la gente se lo toma. O sea, ¿cómo se piensa eso? ¿Cómo se lleva adelante esa dimensión que pareciera que es bien importante al final? Eso, quizás si nos cuentan, no es una pregunta, digamos. Sim, acho que sim. Não sei, sabe que... Não sei. Não, porque às vezes nós outros como arquitetos achamos que somos, não sei, como criar espaços. Acho que a arquitetura é uma coisa muito feita por las pessoas acho que a capacidade, talvez, de compreender o que possa ser, inclusive, como potencial, ou criar espaços onde as pessoas tenham condição de se apropriar e fazerem dele um espaço vivo. Não sei, por exemplo, eu penso que a comunicação com la calle, sendo muito franca, ou quando a própria linguagem dos edifícios que se mostrem de uma ou outra forma. Há um edifício, um projeto em São Paulo que é muito lindo nesse sentido, que é o Centro Cultural São Paulo, que é um edifício público que está ligado a uma estação de metrô e que, quando ele de tal forma é fluido em relação ao passeio da rua, que você não percebe quando está dentro ou está fora. Quando você vê, você já entrou ao edifício. E as coisas, às vezes, vão muito além do que nós outros podemos imaginar. Por exemplo, esse mesmo edifício, ele tem uma situação de uma sala de apresentações que está em outro nível. E há um vidro na ventana muito grande que circunda essa sala. Por causa dos reflexos, porque dentro é mais escuro, há grupos de dança que vão olhar para ensaiar, muitos. Então é incrível, porque é impressionantemente vivo. E as pessoas se apropriam dessas possibilidades que são criadas. Então, poder imaginar edifícios que deem vazão à possibilidade de apropriação pelas pessoas, acho que é muito interessante, porque a imaginação coletiva vai muitas vezes muito mais além do que nós outros podemos pensar. Lúcio Costa, que desenhou o Plano de Brasília, uma das declarações, aí uma carta de Lúcio Costa comentando sobre a rodoviária
a Parada de Buses de Brasília, que é um lugar absolutamente potente e que ia muito além do que ele pudera imaginar, porque é onde as pessoas se cruzam, chegam, uma peça de infraestrutura, pero onde acontecem encontros incríveis. Então, não sei, como fazê-lo. Acho que são decisões que temos que arriscá-las e procurar estar muito atento ao que se passa, na verdade. Não sei, querem responder vocês? Hay un asunto interesante en eso que en la pregunta cruzada, o sea, para tratar de sumar las dos, que ocurre mucho en las ciudades como Talca, ciudades intermedias de Damero, donde la ciudad es bastante abstracta, ¿no? Porque fachada continua, acera, ¿no? Y hay poco espacio de apropiación, hay mucho espacio público, porque es muy amplio, pero hay poco espacio de apropiación. El espacio público en muchas partes de estas ciudades se comporta de alguna forma como un pequeño espacio de proyección privada. Incluso hay gente que estaciona su auto fuera de él, ¿no? Entonces me parece interesante la pregunta también en el sentido de cómo esa apropiación, que de alguna forma es privada, permite lo que tú estás diciendo de generar un colectivo, ¿no? O una idea o una capacidad que tiene la arquitectura de que la gente se logre encontrar, ¿no? Y que muchas veces en la ciudad son más bien pequeños gestos los que se necesitan para que esa interacción ocurra, ¿no? Una esquina, lo que pasa con los obreros en el edificio, ¿no? Esa esquina que se ocupa contra el uso, ¿no? Porque está la baranda y el cristal, los tipos están del otro lado de la baranda y girados, ¿no? Y yo me imagino que el asunto es que muchas veces la arquitectura está más preocupada de la baranda y el cristal que de las personas que están transgrediendo el uso, ¿no? Y parece que la arquitectura también tiene que hacer lo que dice Lucio Costa, ¿no? Mirar lo otro que no es edificio, lo que provoca la infraestructura o el diseño. Sim, que são as pessoas, pero há uma questão também que é interessante talvez mencionar, que a clareza de los espaços, e aí acho que o desenho faz muita diferença, é muito importante. Eu digo isso também por o projeto de habitação social que mostrei. Por exemplo, nós outros achamos que era muito importante criar essa capa, a cobertura do equipamento como um espaço coletivo das habitações. Hoje, eu penso que isso é um erro. Por quê? A praça que está ao lado é claramente um espaço público. É claro, e todos sabem quem mantém, como são as regras, como se compartilha, porque é um espaço público, como a calle. Este espaço que eu estou descrevendo como um espaço de uso coletivo é um espaço passível de negociação. Se a negociação é boa, perfeito. Se não é um espaço de conflito, sabes? Então, eu penso que situações, talvez hoje, não hiciéramos esse espaço. Definitivamente não, porque é um espaço que dá margem a conflito, porque ele está no intermédio entre um espaço coletivo, pero o elevador, eu não quero que outra pessoa use o elevador de meu edifício para ir a esse espaço, porque, sabes? Então, não sei, acho que também a clareza é uma coisa importante. E, por último, para de falar, existia um professor nosso na universidade que falava dos espaços que não têm nome, no sentido de que são lugares em que não estão ditos no programa e que acabam sendo os lugares centrais e que a existência,
ou a imaginação desses lugares é fundamental. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o edifício de Artigas para a Universidade de Arquitetura em São Paulo. É esse salão central que acaba sendo um espaço fundamental para o funcionamento da escola. E ninguém disse que queria um espaço como aquele. Na época de manifestações estudantis, todas se davam nesse lugar, porque ele tinha condições para que isso pudesse acontecer ali. Ou outro exemplo que eu acho que é muito potente é a marquise do Parque de Ibirapuera, em São Paulo, também. Que, na verdade, não é nada, é uma cobertura que conecta edifícios. Pero se tornou a peça fundamental e é intensamente usada. Então, é interessante pensar. Bueno, más que nada, más que una pregunta en todo caso, agradecer las presentaciones. Generalmente uno se pone a mirar referentes y probablemente los referentes están al lado de uno. Generalmente estamos mirando a Europa más que mirar a América, por así decirlo. Así que darle las gracias por los referentes que nos brindaron ahora. Me quedo con un concepto que fue el de espacio social, más que espacio público, porque creo que en Talca tenemos, por así decirlo, mucho edificio público o mucho espacio público que en realidad no es social, que no tiene ese sentido de apropiación. Por ejemplo, si visitaron, no sé, la plaza, la mayoría de los edificios se cierran a la plaza y a uno le queda mirar la plaza desde el vano de la ventana. Entonces, más que una pregunta, es dar las gracias por los referentes que nos brindaron. Gracias a vosotros por nos receber acá. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Sí, perdón. Sí. Que un poco en las recorridas que hemos hecho y que conocimos acá de la ciudad, digo, sobreponerse a lo que fue el terremoto del 2010 y lo que vimos de cuánta superficie vacía y terrenos vacantes que hay en el tejido y qué hacer con esos y como esa resiliencia o como esa cosa de poder ponerse de pie después de algo que ha modificado fuertemente a la ciudad. Me parece que muchas de las cosas que se contaron hoy, de lo que contó Juan, de los proyectos, distintas cosas, creo que pueden aplicarse a tener oportunidades que surgen nacen de una situación que ha sido fea y traumática, digo, donde hoy la ciudad tiene ciertos terrenos vacantes que, bueno, que estaría bueno como pensar qué se puede hacer con ellos, cómo se pueden ocupar, de qué manera podés generar nosotros desde el paisaje. Digo, me imagino un montón de programas relacionados al paisaje y a la identidad desde el verde, pero también hacia la arquitectura y cómo, bueno, qué hacer con eso. Me parece que tienen como una oportunidad tremenda para reconstruir una ciudad que se sobrepone a algo que fue difícil. Así que a trabajar todos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir y nos vemos el próximo año en el próximo seminario. Así que nada, nos vemos. Gracias a ustedes.